Então, gente, eu tô com um probleminha aqui nos meus vídeos, alguma coisa aqui na câmera, que sempre dá essa faixa meio esbranquiçada na tela, mas eu acho que isso é do celular e eu vou ter que trocar, né? Mas enquanto isso, pra gente não ficar sem vídeo, eu vou continuar gravando mesmo assim, com esse esbranquiçado na tela, que parece que é um fantasminha, né? Mas não é não, podem ficar tranquilos que não é nenhum obsessor, não é nada, né? É só um esbranquiçadozinho mesmo na câmera que tá dando aí. Mas aí, gente, hoje eu queria falar com vocês, vamos direto ao assunto, né? Que é o que eu acredito ser uma das coisas mais importantes sobre o autoconhecimento, que é a importância da gente se aceitar, a importância da gente cultivar essa diferença que nós temos em relação aos outros, em relação ao mundo, essa diferença que somos enquanto ser, enquanto individualidade. Mesmo que o mundo possa te julgar muitas vezes como errado, como diferente, como fora do padrão, como feio ou como feia, né? Como malvado, sei lá. Pode dar aí o adjetivo que vocês pensarem ou imaginarem, né? Para poder tentarem classificar vocês em uma caixa, né? Darem um rótulo para vocês. Então, é aí que a gente vai vendo o quanto que a gente tem de autoconhecimento, o quanto que a gente se conhece, o quanto que a gente está do nosso lado, o quanto que a gente está a favor de nós mesmos, quando a gente fica do lado de quem somos, do lado daquilo que a gente de fato sente, de fato percebe que a gente é. Então, é um desafio, sabe? É um desafio. Porque podem ter muitas vezes muitas pessoas falando que você é isso, que você é aquilo, que você tem que agir assim, que agir assado, que isso é certo, que aquilo é errado, enfim, né? Então, pouco a pouco, à medida que você vai se conhecendo, percebendo as suas diferenças, percebendo a sua individualidade, né? O quanto que você é único, o quanto que você tem peculiaridades, aquilo que é seu, que é só você, que seus gostos pessoais, particulares, né, gente? Nesse canal eu tenho falado muito sobre o ego, sobre a desconstrução do ego, né? Só que agora eu estou falando justamente um pouquinho, né? Talvez eu faça mais vídeos nesse sentido, de você construir um ego saudável, construir uma individualidade saudável. E para isso é muito necessário você observar tudo isso, observar a sua individualidade, as suas peculiaridades, como eu falei, o quanto que você é diferente, é único, sabe? E valorizar isso, reconhecer isso, dar importância para isso. Entenderam, gente? E isso, principalmente agora dizendo, sem cair em comparações, sabe, gente? Comparações com os outros, que o outro é assim, que o outro é assado, o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro pensa assim, pensa assado. Mas não, eu vou valorizar o que eu faço, como eu faço. Vou valorizar o que eu digo, como eu digo, o que eu penso, como eu penso, né, as minhas próprias ideias. Eu vou dar valor para isso, dar importância para isso. Ver que isso tem relevância. Pode não ter para os outros, pode não ter para o mundo, para a família, para o parceiro, para a parceira, para os colegas de trabalho, não interessa, mas para mim, né, para você que está aí no autoconhecimento, na autoobservação, na autopercepção, isso aí tem valor para você, isso aí é importante para você. Então, dar importância para isso, para quem você é, sem se comparar com os outros, como os outros são, né? E para isso também outra coisa importante, gente,
é não se julgar, porque se você mesmo se julga e diz que o certo é você ser assim, o errado é você ser assado, o certo é você fazer isso, você não fazer aquilo, então você mesmo já está se julgando, já está colocando restrições em você, limitações em você, bloqueios em você, para você não ser tudo aquilo que você pode ser, que você pode entregar, que você pode realizar. Entenderam, gente? Para você mesmo, né? Para sua própria satisfação, para o seu próprio prazer, para sua própria realização. Então, gente, então são muitas coisas, né? Eu estou falando algumas aqui agora, que é prestar atenção nos julgamentos, prestar atenção nas comparações, né? Dar valor a você mesmo, dar importância para você, para sua diferença no mundo, o quão diferente você é, né? O quão único, né? Ou única, exclusivo você é. E para isso também não mentir para si mesmo, né? A gente muitas vezes mente para a gente mesmo, que a gente é assim ou é assado. E isso é muito fruto daquilo que ensinaram pra gente, né? Que a gente não tá pensando isso, ou não pode pensar aquilo, não pode fazer assim, não pode fazer assado. E a gente quer fazer muitas vezes assim, ou quer fazer assado, quer fazer desse jeito ou daquele outro jeito. Mas a gente mente pra gente mesmo, porque a gente se condena, se culpa. Aí tem muito processo também da culpa, né? Que se eu pensar isso, eu vou ser um monstro, eu vou ser uma monstra, né? Se eu quiser agir assim ou agir daquela determinada forma, eu vou ser um ser horroroso. Então vem a culpa, então vem a mentira de que eu não penso isso. Eu não vou desejar isso pra mim, eu não vou querer isso pra mim. Quando na verdade o seu eu verdadeiro, aquilo que você é de diferente ou de único, quer fazer alguma coisa, mas a sua cabeça tá lá dizendo que se você pensar isso, você é monstruoso, você vai ser errado, que isso não é pra você, que você não pode querer realizar isso. Isso é muito fruto da educação que a gente recebe em casa com a família, né, gente? Vendo televisão, na internet, com os amigos, enfim, na religião. Então isso tudo vai moldando a gente e vai querendo o quê? Padronizar a gente, para que a gente não seja aquilo que a gente é, né? Que a gente não expresse a nossa verdade, a nossa autenticidade. Sabe, gente? Então é muito importante a gente se atentar a esses pontos, né? Para que a gente possa dar valor, né? Reconhecer essas nossas peculiaridades aí, diferenças. E juntando tudo isso, para fechar, se a gente cair num processo de julgar, de comparar, de classificar, de rotular, e automaticamente ficar nos considerando superior aos outros ou inferior aos outros, isso vai fazer com que a gente tenha momentos de, ora eu reconheço o meu potencial, reconheço o meu valor, reconheço a minha importância, reconheço a minha diferença, e ora eu me subestimo, eu me apequeno, eu me reduzo, eu me rebaixo. Então, gente, isso tudo é um exercício, isso não é da noite pro dia. Vocês veem que eu já tenho já autoconhecimento mais de 10 anos, quase mais de 15, né, desde 2008. Então, quase 20, né? Então, isso não é da noite pro dia. Isso é um processo que eu ainda me trabalho para isso, para não cair nessas questões todas que eu mencionei. Então, gente, isso é pouco a pouco, é gradativamente, sabe? Só que a gente tem que ficar sempre atento a isso. E para isso tem a auto-observação, né? O não julgamento, a aceitação, o auto-perdão. E também, quando eu digo isso pra gente, automaticamente também vale para com os outros. Autoaceitação, perdão ao outro. Entenderam, gente? Tudo isso é um conjunto. E se a gente trabalhar visando essa harmonia do todo, mas a gente vai ter uma harmonia com a gente mesmo enquanto indivíduo.